Então, nós falamos a semana passada, continuando, né, sobre a indignação é a chave para a libertação, a parte 2 agora. Então, nós falamos sobre dois irmãos, uma situação tão triste dentro de uma família. Então, nós sabemos que a família é o local para sermos amados, sermos compreendidos, sermos também ensinados, educados e corrigidos. Então, isso nós estamos falando de uma família estruturada, mas nem sempre foi assim na nossa vida. Então, mesmo que é um local para você, às vezes, receber amor, às vezes isso não aconteceu com você. Então, as brigas entre irmãos, entre pais e filhos, isso vai gerando, né, traumas na nossa vida, e de acordo com a sua personalidade, você tem uma reação. A pessoa que é introvertida, geralmente ela vai desencadear essa vida mais melancólica, mais de vítima, mais de sofrência. E a pessoa que é um sanguíneo, que é mais agitado, ele vai ser o briguento, o encrenqueiro, né? Aí a gente encontra Jesus e Jesus transforma tudo isso, né? Aleluia. Mas essa é a realidade de quando nós não temos acesso à palavra de Deus, não conhecemos o poder de Deus, esse poder transformador que o Evangelho de Jesus nos proporciona. Porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus para mudar as nossas vidas. Então, se você fala que você teve um encontro com Jesus e não teve a sua vida transformada, e a transformação é um processo, nós estamos neste processo, eu falo, você encontrou, né, um homem barbudo lá, de olhos azuis, olhos verdes, com a coroa de espinho na cabeça, mas o Jesus ressurreto você não encontrou. Porque quem tem um encontro com Jesus se abre para a mudança, se abre para a transformação e se abre para a libertação. Então, quando nós olhamos para a vida, né, desses irmãos, desde o ventre da mãe, eles se desentendendo e cresceram dessa forma, até chegar o momento em que um irmão roubou, né, usurpou o direito da bênção, o direito da primogenitura. Isso trouxe um transtorno muito grande para aquela família, onde Jacó, que é esse irmão que foi o usurpador, teve que fugir de casa, fugir desse irmão que estava raivoso, que estava irado, que estava prometendo vingança, matar o seu irmão. Por quê? Porque Jacó recebeu a bênção que era de Esaú, e o que sobrou para Esaú? Sobrou escassez, dificuldades, porque foi essa palavra que o pai liberou para ele, porque a bênção já estava com Jacó. E Esaú clamou, chorou, disse, pai, eu também quero uma bênção, eu quero ser abençoado. Mas a palavra de Deus é bem clara, né, em dizer o que é que ele recebeu do pai. E aqui nós vamos ler rapidinho, só recapitulando, tá? Então respondeu Isaque, seu pai, para Esaú, eis que a tua habitação será longe dos lugares férteis da terra, e sem orvalho dos altos céus. E pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te indignares, então sacudirás o jugo do teu pescoço e serás livre. Então, no mesmo momento que foi liberada uma sentença, né, de dificuldade, de escassez, também foi liberada uma chave, para que ele acessasse essa chave, e ele pudesse ser liberto daquele jugo, daquilo que ele estava carregando. Então, Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus de providência. Não importa o que aconteceu com você, já tem a provisão para você, já tem a libertação para você, já tem a cura para você, já tem a restauração, já tem a restituição, porque Deus sabe todos os momentos em que você foi ferido, você foi machucado, você foi humilhado, você foi traído, ou que você foi essa pessoa que humilhou, que traiu, né, que entristeceu o coração de alguém. Então Deus sabe de tudo isso, mas Ele já providenciou para você a cura. Ele já providenciou para você a libertação. Você precisa acessar isso. Você precisa se
indignar com a situação que você está vivendo. E quando nós chegamos neste ponto da indignação, onde nós não estamos mais suportando, e eu já passei por isso na minha vida, pastor Clodoilson também já passou por isso, chegar um momento da indignação, eu não suporto mais viver essa situação. Não suporto mais viver desta maneira. Isto fala de tantas áreas da nossa vida, pode ser na questão familiar, na questão conjugal, com os filhos, na questão financeira, dos seus sentimentos, das suas emoções, algo que está te aprisionando. Vai chegar um momento que você tem que dar um basta. Você tem que se indignar com essa situação, você não pode se acomodar. E foi isso que aconteceu com Jacó, foi isso que aconteceu com Esaú, e nós vamos falar sobre isso, né? Este ponto da indignação, que é uma chave que vira e abre essa possibilidade de libertação para você. Mas é você que tem que acessar essa chave. Eu me lembro quando eu era criança, as chaves eram grandes, assim, tinham uns dentes, né? E às vezes a gente ia abrir a porta e ficava ali vários minutos tentando acertar aquele segredo, né? E parecia que a chave era meia frouxa, e parecia que você não ia conseguir abrir. E se você ficasse muito agitado, muito nervoso, você não conseguia abrir. Então tinha que ter paciência para girar aquela chave, girar aquela engrenagem para abrir a porta. Então, existe uma chave certa, e esta chave Deus está entregando para você, através da palavra, através do que está sendo ministrado. Deus está entregando essa chave e você precisa girar essa chave. Vai dar certo, é essa chave que vai abrir essa porta na sua vida. Mesmo que Satanás está dizendo que você está com a chave errada. Não é essa chave, você não vai conseguir, mas persevera que a porta vai se abrir, amém? Aleluia. Então este momento de revolta é o momento de você corrigir a rota, de ver onde você falhou, onde você errou, de reconhecer o seu pecado, de reconhecer a sua falha. E às vezes a gente tem aquela categoria, né, de pecados, o tal do pecadão e do pecadinho, né? A gente trata o adultério, a prostituição, o roubo e tantas coisas como pecadão. Aí tem os pecadinhos de estimação, né? É só uma coisinha, é só isso. Mas isso daí está impedindo o fluir de Deus na sua vida. Isso aí está impedindo o agir de Deus na sua vida. Às vezes são coisas que você acha que não tem importância nenhuma. Mas é aí que Satanás está prendendo a sua vida. Naquilo que nós falamos, é só uma mentirinha, é só uma fofoquinha, é só uma coisinha, é só uma vez. É só uma vez, é só hoje, é a última vez, é a despedida. E aí vai acumulando esses pecados de estimação. Então, muitas coisas na nossa vida que nós fazemos e nós não nos arrependemos. Mas hoje é um dia de arrependimento, hoje é um dia de libertação, hoje é um dia de cura, onde você vai romper com todas essas amarras. Algo que às vezes nós acabamos de declarar aqui, uma palavra profética, dizendo que nós vamos emprestar e não tomar emprestado. E nós precisamos fazer uma análise da nossa vida. Porque às vezes nós tomamos emprestado e parece que dá uma amnésia, né? Esquecemos de pagar. Isso desagrada a Deus, isso é desonroso com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus já está nos prometendo que nós emprestaremos e não tomaremos emprestado. Aí a gente empresta dinheiro do irmão, lá da célula, lá o líder, não sei quem, né? Antigamente tinha o tal do cheque, né? De emprestar o cheque. Vi muita contenda entre os irmãos por causa disso. Agora é emprestar o cartão, né? Me empresta o cartão para eu parcelar aí o meu carro 0 quilômetro, o meu sofá, né? E aí depois vira as costas para o irmão e não dá nem satisfação mais. Isso é desonroso. Isso é desonroso. Nós falamos que nós somos cristãos e nós não honramos com a nossa palavra. Isso nós precisamos rever. Teve um momento nas nossas vidas que nós estávamos endividados.
Mas você sabe para quem que a gente estava devendo? Para Deus. E não era dízimos, ofertas e primícia, não. Nós estávamos devendo, sabe o quê? Como que chama, meu amor? Desafios, né? Tinha um congresso, a gente entrava num desafio. Tinha outro congresso, entrava num desafio. Tinha uma oferta, entrava. Porque o nosso coração é generoso. Mas a gente não estava conseguindo pagar esses votos, esses desafios. E isso começou a me incomodar. E eu chamei o pastor Claudio e falei assim, olha, nós vamos acertar a nossa vida com Deus. Nós somos dizimistas fiéis, ofertantes na casa do Senhor, mas nós estamos pendurados, né, devendo tantos votos que nós fizemos. E eu falei, Deus, o Senhor conhece o nosso coração, é o Senhor que dá semente para semearmos. Nós fizemos estes votos, nós não temos o dinheiro para pagar, mas nós temos um terreno, nós vamos vender o nosso terreno e nós vamos quitar a nossa dívida com Deus. E vendemos o terreno e acertamos a nossa vida. Agora, entre os irmãos, precisa existir esse conserto. Isso é libertação. Isso é ser liberto, isso é ser livre. Então, o se revoltar com essa situação é também se humilhar, é se arrepender, é pedir perdão, é perdoar, é reconciliar. E Jacó e Esaú, eles tiveram que fazer isso. Eles tiveram que corrigir a rota, né? Eles tiveram que fazer o conserto um com o outro. Eles tiveram que se arrepender. Porque Jacó, ele enganou e ele foi enganado também. E ele foi vivendo assim como se fosse uma bola de neve, sendo enganado. E ele um dia se indignou, falou, eu não quero mais essa vida para mim. Eu quero ser livre. E ele tomou essa decisão, né? Ele se indignou. E ele falou, eu vou resolver essa situação. Eu vou sair dessa zona de conforto. Eu vou voltar, vou fazer o caminho de volta, o caminho do conserto, o caminho da reconciliação. Aconteça o que acontecer, mas eu tenho que voltar lá e consertar o meu erro. Então, é assim na nossa vida. Nós temos que consertar os erros que causamos. Temos que chegar diante de Deus e falar, Deus, eu fiz isso. E eu sei que agora eu estou arcando com as consequências. Mas quando nós nos arrependemos e pedimos perdão ao Senhor, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão misericordioso, que Ele derrama uma graça sobrenatural para que a gente possa passar por aquele período de estar arcando com as consequências. Porque todo pecado, todo erro tem uma consequência. E foi assim na vida de Jacó, foi assim na vida de Esaú, até o momento que eles se indignaram. Chegou o dia da indignação. E eu pergunto para você, chegou esse dia na sua vida? Amém, glória a Deus. O dia da indignação, o dia do basta, chegou na vida de Jacó. E ele disse, eu vou enfrentar essa situação. E ele decidiu fazer um concerto com seu irmão Esaú. Eu gostaria que projetasse aí na tela. Gênesis, capítulo 32, versículo 3, e alguns versículos eu estarei lendo. Então, Jacó, ele decide fazer o caminho de volta, fazer o conserto. Diz assim, enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo, fomos a teu irmão Esaú, e ele também vem ao teu encontro com 400 homens. Então Jacó temeu muito e se angustiou. Quando nós tomamos uma decisão de mudança, quando nós agimos para mudar, quando nós nos levantamos dessa zona de conforto, o inimigo ele vai se levantar. E ele vai amedrontar você, ele vai angustiar você, ele vai dizer, não mexa com isso. Volte para trás, pare com isso. Você não vai dar conta de resolver essa situação. É melhor jogar para debaixo do tapete, é melhor esconder.
Mas hoje Deus está falando com você. Se levante com autoridade, se levante com ousadia. Não importa se o medo visitou você, se a angústia visitou você. Esses são laços do inimigo, seta do inimigo. Porque quando nós tomamos essa decisão, Satanás ele vai se levantar mesmo. E ele vai lançar a seta do medo. E o medo não caminha sozinho. Junto com o medo vem a insegurança, vem a angústia. Pedro estava andando por sobre as águas, indo em direção a Jesus. Quando ele olhou para as circunstâncias, quando ele olhou para o vento, quando ele olhou para o mar, ele começou a se afundar. Por quê? Porque ele teve medo e ele ficou inseguro. Mas Jesus estava na frente dele. E Jesus estendeu a mão para ele. E ele chegou até Jesus. Então, esta é a palavra que eu tenho para você. Se você foi visitado pelo medo, você começou a olhar as circunstâncias e começou a afundar, Jesus está na tua frente. Se levanta, estenda a mão e ele vai socorrer você. Foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó, quando ouviu a notícia que o irmão dele, Esaú, vinha ao encontro com 400 homens, ele disse, vai me matar, e vai matar toda a minha família, todos os meus filhos. Por que ele não veio sozinho? Por que ele está vindo com 400 homens? Sabe lá o que passou na cabeça de Jacó? Mas Jacó teve uma decisão. Ele disse assim, eu vou ter um encontro com Deus. Eu vou para o Val de Jaboque, e ali eu vou fazer o meu concerto com Deus. Porque Val de Jaboque, Peniel é isso aí. Quem já foi no encontro sabe do que eu estou falando. Estamos com muita saudade do encontro com Deus. E aí ele foi para aquele lugar, que é o nosso lugar secreto. Quando a gente se vê numa situação de medo, de angústia, nós temos que ir para a presença do Senhor e ali guerrear, orar, chorar, nos arrependermos. E foi isso que Jacó fez. Ali no Val de Jaboque, ele lutou com o anjo e disse assim, eu não vou soltar você enquanto essa situação não for resolvida. Enquanto essa chave não virar. Enquanto não acontecer uma mudança na minha vida, eu não vou te soltar. E isso tem que ser o seu posicionamento nesta noite. Eu não vou soltar o Senhor enquanto essa situação da minha vida não for resolvida. E depois que for resolvida, aí que você tem que grudar mais mesmo em Jesus. E quando ele saiu, que amanheceu o dia, que ele saiu daquele lugar, ele já não saiu mais como um fracassado, como um derrotado, como um perdedor, como um inseguro. Ele saiu como Israel, príncipe de Deus. Fortalecido no Senhor, porque é assim que Deus faz. Quando nós nos humilhamos na presença dEle, nós recebemos dEle a sua unção, a sua graça, e nós não temos medo mais de nada. Nós não temos mais insegurança, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Pode 1000 cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Aí a palavra de Deus começa a ter vida em nós, e nós começamos a caminhar em cima dessa palavra, e essa palavra nos sustenta, essa palavra nos respalda. Não importa quem é que está te afrontando, quem é que está te amedrontando, vai para Peniel, vai para o teu encontro com Deus, e você vai sair dali transformado, você vai sair dali restaurado. E Deus atendeu a oração de Jacó, e uma chave virou dentro dele. E aí vamos agora para o capítulo 33, versículo 1, que diz assim, e levantou Jacó os seus olhos, levanta os seus olhos, porque a sua redenção chegou. Amém? Não ande de cabeça baixa como um derrotado, como um fracassado. Levante os seus olhos. Ele levantou os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú
com os 400 homens. As circunstâncias eram as mesmas. Não mudou. Os 400. Não foi 350, não foi 200, não diminuiu nada. Continuou do mesmo jeito. Esaú vindo com os 400 homens. Só que agora, Jacó era um outro homem. Jacó tinha sido marcado pela presença do Senhor. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas. E o versículo 2 diz assim: e pôs as servas e seus filhos na frente, e Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. Versículo 3. Ele mesmo passou adiante deles, e se inclinou 7 vezes, até chegar ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e o abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e o beijou, e choraram. Dê um aplauso ao Senhor. Aqui está o segredo da nossa vitória. Jacó se humilhou 7 vezes, ele foi se humilhando, ele foi rasgando o seu coração até chegar ao seu irmão. Quando nós nos humilhamos, a fúria é aplacada. Quando nós nos rendemos, quando nós baixamos a guarda, quando nós queremos conserto, quando nós deixamos o nosso orgulho de lado. E assim que ele fez, foi se humilhando, até chegar no seu irmão. Quando ele chegou no irmão, Deus já tinha feito a obra no coração de Esaú. E o que Esaú fez? Pulou no pescoço do irmão. E ali houve conserto, ali houve perdão. Tanto foi liberado o perdão, como o perdão foi aceito. E é isso que Deus quer das nossas vidas nesta noite. Que você se humilhe na presença dEle, que você se arrependa, que você faça os consertos que você precisa fazer, para que venha o refrigério do Senhor na sua vida, para que a sua sorte seja mudada, transformada. Você precisa trilhar este caminho do arrependimento, da confissão, do pedido de perdão, de conserto, de reconciliação. Não tem libertação se nós não trilharmos por este caminho. De confissão, de arrependimento, de pedido de perdão. A decisão é sua. E hoje é uma noite de conserto. Hoje é uma noite de arrependimento. Hoje é uma noite de mudança de vida. A chave está na tua mão. É você que vai abrir esta porta. É você que vai acessar todas as promessas de Deus para a sua vida, através do conserto que você vai fazer.